Boa tarde. Vou começar agora minha palestra. Meu nome é Guilherme Vierno. Hoje eu estou trabalhando na Globo.com, mas eu vim de Belo Horizonte, então mudei para o Rio de Janeiro na metade desse ano. Então, tem uns 4 meses que eu estou trabalhando lá no Rio de Janeiro. E eu vou falar sobre ferramentas de análise estática de código Python. Então, para começar a falar sobre análise estática, a gente tem que ver uma coisa, que o Python ele é dinâmico. É uma linguagem dinâmica interpretada. E qual é a implicação disso? Vocês conseguem ver algum erro nesse código aqui? Essa função somar aqui está A mais C. E os meus argumentos são A e B. O que vai acontecer? Eu vou importar o módulo normalmente, ele não vai reclamar de nada. Na hora que eu for rodar essa merda aí, ó, aquela tela que todo mundo gosta de ver em produção. Aí seu chefe vai ligar para você, porra, caralho, fudeu o servidor aqui. Então, tem uma maneira fácil da gente encontrar esses erros aí antes de rodar esse código. Isso que a gente acabou de ver ali chama análise dinâmica. Por quê? A gente rodou o código e viu que deu merda. A análise estática, ela vê que vai dar merda antes de rodar o código. Então, aqui ele vai encontrar name erro, variável indefinida. Então, isso eu estou fazendo uma análise estática humana. É manual. Eu olhei ali e vi, ó, name erro. Mas além de ver os erros, eu também consigo ver outras coisas no código. Tem um import ali que eu não usei. Importei ABC e não estou usando em lugar nenhum no meu código. Essa função somar aí, toda em uppercase, também viola algumas convenções assim da comunidade. Mas se eu conseguir ver isso, então eu posso construir uma ferramenta que consegue ver isso também. E essa ferramenta vai me ajudar e eu não vou subir o erro para produção. Ela vai me avisar antes que eu commit esse código, antes que eu suba para o meu servidor. Cara, não tem coisa legal no seu código. Então, existem as ferramentas que fazem isso. E é legal a gente usar elas. Como que as ferramentas conseguem fazer isso? Elas não tem uma pessoa ali olhando e falando, ó, vai dar merda. Então, o código ele vai ser compilado em uma estrutura de dados que a ferramenta reconhece. Essa estrutura geralmente é uma árvore sintática abstrata. No Python ele tem um módulo AST, tem a funçãozinha compile. Geralmente essas ferramentas elas vão usar isso para gerar essa estrutura de dados e conseguir analisar o código. Então essa estrutura de dados que é gerada a partir do módulo, ela opcionalmente pode ser anotada com algumas informações que a ferramenta queira acrescentar aquele código, para então no próximo passo ela realizar checagens desse código. Então, cada ferramenta vai ter uma lista de checagens que ela pode realizar e, de acordo com a configuração que você fez, ela vai realizar algumas dessas em cima dessa estrutura de dados que você criou e te alertar. Como que ela vai te alertar? Do jeito que você configurou. Então, pode ser que seja um plugin do seu editor ou um servidor de CI. Isso eu vou falar no final, mais para o final da palestra. Como que a gente pode usar as ferramentas. Mas para que usar essas ferramentas? Time saver, isso daí é o que você vai falar para o seu chefe. Mas por que você usa? Cara, produtividade. Seu chefe vai falar, nossa, legal. Quanto que custa? Vamos comprar todas. Então, time saver é uma palavra-chave aí. Por quê? Por que ela é um time saver? Porque você vai ver várias coisas cedo. Então, quanto mais cedo você consegue ver um erro, você consegue ver uma violação, mais tempo você está poupando no seu fluxo de desenvolvimento. Bugs que passam pelo desenvolvimento, eles acabam sendo muito custosos. Não é a única maneira de evitar isso. Façam unit test, façam teste de aceitação, integração. Mas isso daí é uma ferramenta a mais. E geralmente ela é mais leve do que fazer teste. Então ela vai rodar rápido ali, facilmente integrada no seu fluxo de desenvolvimento. Além disso,
tem a questão de segurança. Uma ferramenta, lendo o seu código, ela pode ver vulnerabilidades ali, pode detectar erros, que possivelmente podem expor vulnerabilidades da sua aplicação, se for uma aplicação web ao mundo. Além disso, tem a questão de manutenibilidade. Como essas ferramentas elas podem ver questões de qualidade de código, conformidade com convenções, então, essa questão de manutenibilidade é muito importante também. Então, é bem recomendável usar essas ferramentas. E conformidade é um ponto-chave para você não receber xingo dos coleguinhas que vão ver seu código depois. Cara, que merda é essa? Você nunca ouviu falar de PEP 8? Já vi gente que não programa e vai falar, não vou mexer nisso aqui porque não está no PEP 8. Então, agora eu vou falar de várias dessas ferramentas. Todas as ferramentas elas vão estar com o nome delas no topo do slide. Então, se alguém quiser instalar, testar, pip install e o título do slide, que aí essa ferramenta já vai estar disponível. Geralmente, para rodar ela também é o nome da ferramenta ali na linha de comando. Então, aí eu vou passar várias ferramentas agora. Espero que tenha algumas novidades para todo mundo aí. Algumas ferramentas já são bem comuns, que é como o caso do PEP 8, bastante gente já conhece, já usa. O que é o PEP 8? Ela é uma ferramenta que vai checar a conformidade do código com a convenção PEP 8. Se alguém aqui não conhece a PEP 8, ela é uma Python Answer Proposal que fala sobre convenções de como escrever código Python. Vai falar sobre espaçamentos, quebra de linha, como são as indentações, espaço ao redor de operadores ou não. Então, o que essa ferramenta é legal? Ela é bem rápida e leve. Então, para você rodar ela num projeto aí gigante, aí, o maior projeto Python que você consiga imaginar, ela vai levar, no máximo, alguns segundos para validar todo o código daquele projeto. E praticamente qualquer editor de texto aí vai ter um plugin. Qualquer editor de código que você usar, ele é bem provável que tenha um plugin para PEP, que rode esse PEP 8 naquele arquivinho que está aberto ali, e já vai te dando aquele erro em real time ali. E tem vários serviços online, ferramentas online, que vão disponibilizar também essa checagem para você. Então, se você só subir o seu código em algumas ferramentas de checagem online, ele vai rodar o PEP 8 também para você. Então, aqui um exemplo. O que essa ferramenta me retornaria se eu rodasse nesse código aqui a ferramenta PEP 8? Primeiro ali, entre um import e uma função, tem que ter duas linhas. Ele vai falar, pô, você só tem uma linha. Que tal você colocar duas linhas? Aí você colocou duas linhas, o output dele já não tem mais isso. Aquela diferença ali é uma maneira obsoleta de fazer diferença em Python. Ele vai falar, é obsoleto. Use exclamação igual. E tem um espaço aqui, ó, depois do dumps. Esse espaço também não devia estar ali. Pela PEP 8, na chamada de uma função, você não coloca espaço no primeiro argumento, só depois da primeira vírgula. Isso daí, então, a primeira ferramenta é o PEP 8. Ela é uma ferramenta bem simples que vai checar apenas estilo de código. A segunda ferramenta aqui é o PyFlakes. Aí essa já faz checagem de erros. Então, ela consegue verificar já potenciais erros no seu código, não apenas estilo. Ela também é bem rápida, ela só consegue analisar arquivos individuais. A proposta dela é ser rápida e emitir poucos falsos positivos. Por quê? A análise estática ela tem um problema. Python é dinâmico, né, igual eu falei. Então, existem várias triquezinhas que você pode fazer no seu código, que algo que parece um erro, não é erro. Algo que parece que não é definido, está definido. Então, pode ser que sua classe tenha um membro que foi injetado dinamicamente em algum outro arquivo. Isso é muito difícil para as ferramentas. Então, por exemplo, o PyFlakes não vai fazer checagem de membros de classes, para evitar falsos positivos desse tipo.
E com isso ela não tem uma grande abrangência de erros. Ela é um pouco mais limitada. Aqui é um exemplo, se eu rodar o PyFlakes nesse código aqui. Aí aqui ele já me avisa que eu importei um JSON e não usei. Então não precisaria daquele JSON, import JSON ali. Então posso excluir isso do meu código. Na minha função dele, var igual a 1, 2, 3, e dei return 1, 2, 3, não dei return var. Ele vai falar, pô, você definiu uma variável local var e nunca usou ela. Aí você faz a análise, você queria usar ela ou ela está desnecessária? Se ela for desnecessária, você vai tirar ela do seu código. Se você queria usar ela, você vai usar ela. E aqui, isso aqui que é muito bom que a ferramenta faz. Aí agora ela já verifica nomes indefinidos, chamadas para nomes indefinidos, assignments indefinidos, que aí vai evitar, já começa a evitar erros. Porque ali eu defini como foo, minha função chama foo, e eu só chamei FO. Isso daí já é um pouco mais difícil de você ver, por exemplo, batendo o olho no código, quando começam a ter nomes parecidos. Próxima ferramenta, ela é o Flake 8. Ela combina as ferramentas PEP8 e PyFlakes que a gente viu com uma outra ferramenta que chama MacCabe. Mas o MacCabe não vem habilitado por default. Vai ser a próxima ferramenta que eu vou falar. E o Flake 8 ele vem com hook para Git e HG. Isso é bem interessante. É uma maneira bem legal de você integrar essas ferramentas ao seu workflow através desses hooks. Como funciona? Você coloca um pré-commit hook ali, por exemplo, com a validação do Flake 8. O que vai acontecer? Se seu código não tiver em conformidade com essas ferramentas, você não vai conseguir commitar o seu código. Então, evita que você suba o código para o seu sistema de controle de versão e depois faça um outro commit. Corrige PEP8, corrige import não usado. Então, é melhor que seu código já vá validado, para evitar esses commits para correção de estilo. E ele também aí ele adiciona uma possibilidade legal, que é de excluir linhas que você não quer validar. Por exemplo, não quero, meu estilo é diferente. Ignora esse erro aqui, por favor. Ou então, que eu usei uma trickzinha que deu um falso positivo. Ignora essa linha. Então, consigo, colocando esse comment no final da linha, no QA, eu consigo ignorar. Eu vou falar da próxima ferramenta também, que é o MacCabe. O que o MacCabe faz? Ele mede a complexidade ciclomática de métodos, classes, funções e módulos. O que é complexidade ciclomática? Foi um conceito desenvolvido por Thomas MacCabe, por isso o nome da ferramenta. Ele é o número de caminhos linearmente independentes que o fluxo do código pode seguir. Então, se o seu código é uma série de atribuições só, sua complexidade ciclomática é 1. Se adicionou um if, é 2, porque agora seu código já pode ter 2 caminhos. E, como a gente viu, ele é um plugin do Flake 8. Geralmente, ele não é muito utilizado como standalone, assim, ele não tem um output muito amigável. Então, geralmente, utiliza essa maneira como um plugin do Flake 8. Como? Ali você chama Flake 8, seu arquivo, e passa um parâmetrozinho, max complexity. Que ali, por exemplo, eu setei para 3. Nesse meu código aqui, por exemplo, eu tenho 3 ifs. Minha complexidade ciclomática é 4. Então, minha ferramenta vai falhar. Ela vai falar, pô, sua complexidade máxima foi 3, mas o seu código é 4. Uma coisa sobre essa complexidade. A recomendação é que seja um número entre 7 e 15, dependendo da sua aplicação, de uma convenção do seu time. Não existe um número absoluto. Qual que é a verdade absoluta da complexidade ciclomática ideal? Não existe. Quando foi elaborado esse conceito, foi dado um número mágico 10. Então, sempre que uma classe ou função sua chegar a
complexidade ciclomática 10, refatora, divide isso daí em duas funções. Mas isso daí vai de projeto para projeto, pessoa por pessoa, time por time. Mas é recomendado nunca passe de 15. 15 já é um cheiro muito ruim para o seu código. Ele já está com um bad smell de que aquilo ali já devia ser refatorado. Próxima ferramenta, ela é bem famosa também, que é o PyLint. Acho que o PyLint e o PEP8 são as mais famosas, assim, as mais utilizadas dessas. O PyLint, ela é a ferramenta mais abrangente dessas todas. Ela tem uma checagem muito extensa de erros. E além de estilo, ela checa erros, ela vai também checar nome de variáveis. Então essa é a primeira ferramenta que começa a checar por default o nome de variáveis. Então se você gosta de usar variáveis A, B no seu código, ela já vai começar a reclamar. Também ela vai conferir presença de docstrings nos seus módulos, métodos, classes e funções. Ela entrega um relatório no final da execução, vai te dar uma pontuação mágica ali, que é basicamente ela é baseada no número de erros pelo número de linhas do seu projeto. Então, quando você pegar um projeto assim, que não foi feito pensando nesse tipo de análise, ele vai dar uma pontuação negativa. É bem comum você ver, seu código ficou -5 em 10. E como ele é bem extenso, ele tem um arquivo de configuração ali, você dá PyLint generate RC file, vai vir um arquivo lá com umas 300 linhas, com todos os switches de erros que você pode trocar, todos os padrões de variáveis, assim, que são regex que eles validam para saber. Então ele tem esse problema. As configs default dele são muito estritas. Muita gente não vai usar ele porque rodei o PyLint, deu 800 mil erros, não consigo nem ver o que é. Já acabou o scroll do meu terminal. Então, isso daí é um ponto bem forte que muita gente não adota essa ferramenta. E por ser muito extenso também, as checagens dele, ele pode gerar muitos falsos positivos. Que é, por exemplo, no caso de quem usa com Django. Django ele usa bastante metaprogramação ali, os models, então ele vai reclamar muita coisa ali que não é erro, por exemplo. Ele vai falar, seu model não tem objects, mas existe esse object, só que foi injetado ali via metaprogramação. Então aqui eu vou dar um exemplo como é o output do PyLint. Ali ele também vai detectar de novo o import não usado. Aqui ele já vai falar, cara, nome de função não é uppercase. Nome de função tem que ser lowercase com underscore. E também ele checa erros de nomes indefinidos e mais uma extensa checagem de erros. Então vale a pena dar uma olhada nessa ferramenta, ver o que ela faz. A próxima ferramenta é o PEP 257. O PEP 257 ela é uma PEP que trata sobre padrões de docstrings. Ela não é muito difundida, não é tão conhecida como a PEP 8, mas eu considero ela também muito importante. Ela diz como deve ser redigido o texto dentro de docstring ali. E além de standalone, ela também pode ser rodada como um plugin de Flake 8. Aqui um exemplo, qual que é o output dessa ferramenta. Aqui eu tenho minha função com uma docstring. Pela PEP 257, a primeira linha de uma docstring sempre tem que ser uma frase no imperativo. Então tem que falar o que aquela função faz. Não é, isso é uma docstring. Ela tem que falar, retorna full. O que minha função full faz? Retorna full. Então, por isso, também tem que terminar com um ponto. Não, ó. Então, ali ele já falou para mim. E também, a recomendação é que use aspas duplas, triplas. É meio estranho, né? Aspas duplas, triplas. E ela realiza mais uma... Sim.
Ele perguntou se só funciona para inglês, essa verificação do imperativo, por exemplo. Vai. Não faz correção automática. O PEP8 não faz. Aquela ferramentinha, ela não faz. Alguns editores, eles possuem alguma extensão assim que é auto-format errors. Aí outra ferramenta. Não é esse pip install PEP8, ele só vai te falar os erros. Ele não vai corrigi-los. Geralmente tem alguma extensãozinha no editor assim, que é utilizado. Agora, tem esse cara aí, ele é relativamente novo também. Espero que seja uma novidade para muita gente aqui, que é o Vultr. Então, é o nosso urubuzão aqui no Brasil. O que ele faz? Ele encontra classes, funções, variáveis não utilizadas no seu código. É um sinal de que uma refatoração deixou o código morto ali, então o Abutre vai ali caçar esse código morto e te falar. Nesse exemplo aqui, isso aqui, por exemplo, é um módulo. Aí eu defini full bar e chamei full. Então, aquele bar ali tá ali à toa. O que ele está fazendo no código? Aí você faz análise. Pô, devia ter chamado, por que não chamei? Ou não. Não, esse daí é código antigo, vamos limpar. Então, ele ajuda a deixar o seu código mais enxuto aí. Pois não? Pois é, você consegue rodar esse Vultr em um pacote. Então, você não vai rodar ele, por exemplo, se é você está disponibilizando uma biblioteca, fazendo uma API, porque pode ter o código não usado. Apesar de que provavelmente vai estar sendo chamado em algum teste. Então, é até interessante rodar ele para você ver se também cobertura de teste. Para saber se tem algo ali que nunca é chamado no seu código. Então, isso aqui nunca é chamado. Então, ele pode ser uma ferramenta a mais além do coverage. Essa é a mais nova dessas ferramentas aí, chama Dodge. O que ele faz? Ele procura por código que não devia estar no código. Então, coisas que não deviam estar ali. Então, através de expressões regulares, ele vai varrer o seu código ali e procurar, por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo, ele achou aqui que possivelmente eu tenho uma senha ali, um secret key no meu código. Isso não devia estar aí, principalmente se o seu código for público. Mesmo no código privado, ainda não é recomendado. Não é uma boa prática manter senhas no seu arquivo fonte ali. A recomendação é que use variáveis de ambientes. Ele tem as duas verificações. Ele consegue pegar uma variável com um nome qualquer, ou então, password, ele vai pegar ali. Se você declarou um password igual uma string, ele vai pegar. Então, ele tem uma série de expressões regulares ali que ele vai rodar. E ele também pega, isso que é bem interessante também, ele pega aquelas marquinhas de diff ali, quando você vai dar git merge, aí ficam aqueles monte de símbolo de maior ali. Ele também varre e fala, cara, você está comitando seu código com um diff aí no meio. O que é esse igual aí? Faltou um arquivo aí que você não passou despercebido. Então, mas ele ainda não tem uma verificação muito extensa, não. Ele faz poucos checks, é uma ferramenta bem nova. E a próxima ferramenta é o Prospector. Esse daí é a cereja do bolo aqui. Vai ser a última ferramenta. E o que ele faz? Ele agrupa todas essas ferramentas. Então, é um cara que você vai rodar ali no seu projeto inteiro. Ele vai te dar um output único de todas essas ferramentas que eu falei até agora. E uma vantagem também é que ele tem uns defaults muito mais agradáveis do que o PyLint. Então, ele vai realizar uma checagem de erro muito mais agradável. Não vai vir aquele output de 8.000 linhas lá que vai estourar seu terminal.
Mas ele também tem a possibilidade de você estendendo e aumentar o rigor dessa checagem. Então, ele tem um parâmetro strictness, que pode ser very low, low, medium, high ou very high. Então, o very low, ele só vai pegar erro. Coisa que vai dar exceção ali quando você rodar. E vai subindo até o very high, que aí ele já vai começar a analisar nome de variáveis, nome de funções. E ele também tem uma vantagem que agora ele possui uma checagem baseada em dependências. Então, ele coloca um plugin ali, por exemplo, no PyLint, um plugin Django, que aí aqueles falsos positivos do Django não vão aparecer mais no seu output de checagem. E também ele tem um plugin para Celery, análogo a esse do Django. Sim. Ele tem a configuração. Você pode ter consegue passar ali um parâmetro with tools, ou without tools, ou de... Não. Por padrão, por exemplo, ele não passa PEP 257, não passa Vultr, mas ele passa a maioria delas. Então, por exemplo, para passar PEP 257, eu tenho que passar um parâmetro ali, with doc warnings. Por default, ele não vai avaliar as docstrings, só o código, não vai verificar as docstrings, ele vai ignorar esses erros, tanto do PyLint como do PEP 257. Então, essa é a ferramenta mais poderosa dessas todas que a gente viu aí. Então, agora a gente vai ver como é fácil integrar essas ferramentas no fluxo de trabalho. Vocês vão ver que é bem fácil mesmo. Seu editor suporta. Provavelmente não todas elas, mas algumas. Por exemplo, quem usa Vim tem o Syntastic, tem o Flake 8, tem o PEP 8, tem PyLint. Hoje, o que eu vejo mais recomendações assim, é para utilizar esse Syntastic. Quem quiser utilizar Vim, usa o Vim Bootstrap ali, que o Leroy ajudou a construir. É bem legal, vai te dar um Vim muito mais agradável de começar trabalhando. O Sublime também tem ferramenta PEP 8, tem o Linter. Quem usa Sublime 3 com Python, Anaconda, esse plugin é muito foda. O PyCharm, ele também faz verificação do PEP 8 e ele também tem um motor próprio que faz análise estática, desenvolvida lá pela equipe da JetBrains. Então, eles fizeram um motor próprio, ele tem algumas checagens que nenhuma dessas ferramentas aí faz. Então, é bem maneiro também. PyDev também tem um motor próprio, PyLint, o Atom tem Linter Flake 8, Linter PyLint, Linter PEP 8 para você baixar. Então, é bem possível que se você não usa o bloco de nota do Windows para codar, seu editor suporta. Então, use ele. É um time saver, pode salvar seu pescoço. Use as ferramentas. Tira um tempo, cria um arquivo de configuração para o seu projeto ali, ou para o seu ambiente de desenvolvimento, com o que você quer utilizar. E é uma maneira interessante nos seus projetos você criar alguns atalhos para rodar essas ferramentas. O seu time não vai querer rodar as ferramentas da mesma maneira que você roda. Primeiro digita PEP 8, depois digita PyLint, não sei o quê. Faz um shell script, uma task, um target ali no Makefile. E é bem interessante também que essas ferramentas elas são feitas em Python. Você pode chamar elas dentro de código Python. Então, já vi gente que gosta de integrar elas ao unit test do projeto. Então, o teste vai falhar se a checagem de PEP 8 falhar. Isso é bem legal também. E também o pré-commit hook. Esse cara é bem interessante. A gente viu que o Flake 8 lá já vem com um pronto, ou você pode escrever um também. Aí você instala lá, você nunca vai commitar sem ter checado isso antes. E também é bom automatizar. Fazer essa checagem de maneira automática, sem ter um humano rodando ali, sem você precisar salvar um arquivo. Como? O Jenkins, hoje eu estou usando o Jenkins.
Ele tem um plugin Violations ali que é bem legal. Ele vai manter uma métrica assim, a cada push que você der no seu sistema de controle. Vai falar quantas violações que tem, se aumentou, diminuiu. E ele aceita o PyLint, o PEP8 e o Prospector. Ele não aceita de verdade o Prospector. Só que o Prospector, tem um parâmetro que você pode fazer ele ter o output igual do PyLint. Então você vai enganar o Jenkins ali falando que rodou o PyLint, quando na verdade você rodou o Prospector. E tem alguns sites, assim, umas ferramentas online, que fazem todo esse processo para você. O legal dessas ferramentas online, todas são de graça para projetos open source. Então, se você tem um projeto open source, além daquela badgezinha lá do Travis, Building, Passing, também é bom ter utilizar algumas dessas ferramentas para colocar alguma métrica de qualidade de código também. O Landscape.io foi o cara que criou o Prospector. A equipe do Landscape criou a ferramenta Prospector e eles usam ela por baixo ali. Tem também CodeClimate, eu acho que é o mais famoso de todos, e o Codacity. Eles não têm muitas checagens Python, mas eles são muito interessantes para projetos multilinguagens. Porque aí eles fazem checks em várias linguagens. Então, mesmo se seu projeto é web, então ele vai fazer lint do seu CSS, do seu JS ali, que é bem interessante também. E o Quantified Code. Esse cara aí, ele é bem novo, ele tem uma abordagem bem interessante. Ele transforma todo o código submetido a ele num imenso grafo. Então, a partir disso, ele criou uma linguagem de cheques, que são arquivos YAML. Então, você consegue escrever seus próprios cheques ali em YAML. Falar, quero escrever um cheque e verificar se a variável nunca termina com underscore. Então, consigo fazer isso e rodando online ali. E ele tem uma proposta de ser crowdsource também, que aí todo mundo pode utilizar os checkers dos outros. Então, fazendo um recap. Utilize as ferramentas. Um dia elas vão salvar seu pescoço. Vai existir um código não testado que, por acaso, deu algum erro ali bem simples, você acabou disponibilizando isso e não deu bom. É bom integrar a checagem e as métricas no seu workflow diário. É bom ter esse número. Qual é o número de erros que tem? Se você consegue manter esse número em 0, é ótimo. Sua métrica é 0. Mas, geralmente, não é o caso de mundo real. No mundo real, vou ter lá um número, 80. Próximo commit, 85. Opa, você commitou e aumentou o número de violações. Não está legal aí, cara. Refaça o commit. E automatiza esse processo. Utiliza alguma das ferramentas, utiliza no seu CI, cria um servidor para fazer isso. E é isso. Obrigado. Se alguém tiver... Temos tempo para uma pergunta. Vocês vão deixar o Tony perguntar de verdade? É porque ele sempre pergunta em todas as... Alguém... Não, sacanagem, né, com o Tony. Obrigado. Cara, em primeiro lugar, parabéns pela palestra, bem Obrigado. Legal. Assim, quando eu trabalhava com... a gente tinha, há bastante tempo atrás, a gente tinha algumas ferramentas de análise estática que rodavam dentro do Jenkins e geravam... Tinha um plugin para um negócio que chamava Sonar. E aí ele tinha um monte de análises parecidas com essa e tal. Mas o legal é que ele tinha um output web com um monte de métrica que a gente conseguia mostrar para pessoas que não são tão técnicas assim e deixar que eles tivessem um cheiro de como está a qualidade do código que a gente está escrevendo. Eu vi que você falou que tem alguns plugins, tem um plugin particular do Jenkins que faz isso. Eu não sei se você tem como mostrar isso, se tiver com a internet, eu não sei. Algum tipo de relatório, de preferência web,
que cumpra esse propósito, assim, de mostrar para deixar outras pessoas terem um entendimento maior de como está a qualidade do código. O Jenkins que eu uso aqui eu não vou conseguir mostrar, porque ele é um endereço fechado, mas eu posso, por exemplo, aqui mostrar o landscape. Volta para lá. Nessa resolução aqui ele não ficou bem legal. Mas aqui vamos ver. Aqui é o meu dashboard de projetos, por exemplo. Então aqui ele tem uma métrica aqui que é expressa em porcentagem. Então entrando em um projeto aqui. Essa resolução, mas ele mostraria um gráfico. Acredita em mim, cara. Então aqui... E aqui ele também consegue mostrar quais são os piores arquivos que tem no seu código. E também, navegando ali, você consegue ver quais são os erros mais comuns. Nessa resolução aqui ele ficou bem difícil de mostrar, mas tem aqui, ó, 76% legal. Projeto privado, não é muito barato. Acho que é cerca de $80 e 5 repositórios. Com dólar de hoje deve dar uns R$80 mil. Mas para open source é free. Infelizmente o nosso tempo acabou. Gostaria de pedir uma salva de palmas para o Guilherme.